Olá pessoal, vai entrando aí que hoje nós vamos fazer um bate-papo com o projeto Fase, que é o Ministério de Ação Social da Igreja Habitar. E hoje o nosso bate-papo vai ser maravilhoso, hein pessoal? Já vai chamando aí, marca seus amigos aí que tá no Instagram, porque hoje o nosso bate-papo vai ser bem legal, bem legal. Pessoal, enquanto você tá chegando e marcando as pessoas, eu quero dizer que o culto de domingo foi tremendo. Se você não assistiu o culto de domingo, se você não pôde estar lá no Belém, e se você não pôde estar assistindo online, tem no YouTube da igreja o culto, né? O primeiro a Santa Ceia na nova sede, e foi tremendo, glória a Deus. A paz Davi Castro, a paz meu filhão Cosmo, a paz Marcos, a paz Walter, Vladimir, Armando, meu filho de Sorocaba, Suzy, filhona do Projeto Fase, o Cosmo, Damião, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, vai entrando aí pessoal, que nós vamos falar sobre ação social. O Juliano de São José, que também é do Projeto Fase, glória a Deus. O Kleber, glória a Deus, filhão, glória a Deus. Samuca, da Rede de Jovens, olha, esse mês a gente vai fazer um bate-papo com a Rede de Jovens, para a gente poder estar, você está conhecendo. Esse mês, como dia 12 será a inauguração oficial do novo templo, nós vamos... Esse mês eu quero que você conheça um pouco os ministérios da Igreja Habitar. E o primeiro ministério que surgiu na Igreja Habitar foi o Projeto Fase. Então, porque a nossa igreja tem 3 pilares: oração, evangelismo e boas obras. Ou seja, ação social. Então, hoje nós vamos falar aí com os nossos brothers, meus filhão aí deixa eu colocar aí, que você já conhece, né? Professor Fernando, Diácono Fernando, e o nosso filhão aí. Só vira a câmera, tá ao contrário. Deixa em pé. Isso, opa! Glória a Deus. Glória a Deus. Fica mais perto da câmera por causa, acho que, do som, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, vem mais perto, igual eu, assim, ó. Carão, assim, ó, fazendo carão. Cara, isso. Glória a Deus, pessoal. Fê e Francis, estou muito feliz aí em poder bater um papo com vocês. Hoje, de todos os bate-papos que eu já fiz, hoje é o que eu me sinto mais confortável em fazer. Porque são 2 filhões aí que eu já tenho uma certa intimidade, a gente já tem uma ligação aí espiritual linda e uma paternidade, porque eu me considero pai aí de vocês aí, né? Vocês são meus filhos, né? E eu estou muito feliz em poder estar falando com vocês, fazendo esse bate-papo, porque o Projeto Fase foi o primeiro ministério dentro da Igreja Habitar. E então não poderia ficar de fora aí esse primeiro bate-papo com o Projeto Fase. Pessoal, você que está assistindo, nós vamos fazer segunda-feira que vem, nós vamos fazer com a Rede de Jovens da Igreja Habitar. No terceiro, segunda-feira, nós vamos estar fazendo com a Rede de Mulheres da Igreja Habitar. E no quarto, com o Ministério de Louvor, né? Aí eu acho que está surgindo outros ministérios, a gente vai ver se estende aí para o Ministério de Artes aí, também está participando. Se apresenta aí para quem não conhece vocês. Vamos lá. Meu nome é Fernando, sou diácono na Igreja Habitar, sou professor também no Portas Abertas, no Discipulado Portas Abertas, voluntário no Projeto Fase. E estamos aqui hoje para essa grande missão, né? Conversar sobre a solidariedade
e o quanto isso é importante como cristãos, né? Olá, galera. Boa noite, a paz. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Francis, líder à frente do Projeto Fase, voluntário aí também da Igreja Habitar e alguns outros ministérios. Estou aí também para contribuir com a obra. É isso aí, galera. Glória a Deus, pessoal. Pessoal, se você tem alguma dúvida sobre ação social, sobre aquilo que vai ser conversado nessa live, você pode guardar sua pergunta, porque no final o professor Fernando e o futuro diácono França, eles vão responder tudo para você. Eles estão fera em ação social, porque eles sabem na prática o que é ação social, tá? Amém? Eu quero que vocês falem aí para mim o que é o projeto Fase, para as pessoas estarem entendendo. Quer começar? Quem começa? Eu vou dar as honras para o Fernando, porque ele foi o líder que começou com esse projeto, e aí eu complemento com ele. O projeto Fase também nasceu no coração de Jesus, né? Em primeiro lugar, no coração de Jesus, e onde um grupo de pessoas então resolveu fazer a obra, que é uma dos pilares da Igreja Habitar, né? Trazendo como referência da Igreja ativa. E a ideia é trazer solidariedade, afeto, né? Não somente levar a palavra de Deus, né? Não somente a evangelização em si, mas também alimento, trazer algum tipo de alento para essas pessoas em estado de vulnerabilidade. O Projeto Fase, ele trabalha em atender as necessidades básicas das pessoas, né? Então, a gente tem um trabalho muito forte, que é fazer a captação, ir para campo. A gente começa o Projeto Fase dentro da nossa igreja, isso é muito importante, trabalhando com os nossos, identificando a necessidade dos nossos. E na ausência de pessoas dentro da igreja que não tenham a necessidade de trabalhar alguma coisa assistencial, a gente vai para fora. Então, hoje a gente trabalha em paralelo, tanto dentro da igreja quanto fora. Mas o que significa Projeto Fase? O pessoal quer saber. Projeto Fase. Vamos lá, galera. Eu vou falar duas letras e o Fernando complementa, tá? Fase, gente. Fome, amor, sede e esperança. Esse é o nome do Fase, né? Nasceu este nome no coração do nosso presbítero Marcílio, né? Onde Deus trouxe isso tão forte no coração dele, testificou isso no coração de toda a liderança, e aí então hoje é o projeto Fase. E quem hoje está no Projeto Fase aí, junto com vocês aí nessa equipe maravilhosa, eu já vi que o pessoal do Projeto Fase já está aí assistindo, mas fala o nome deles aí para a gente estar conhecendo. Hoje o Projeto Fase ele se estende para Sorocaba. O Jonathan é o mais novo integrante aí, ele ontem estava com a gente no culto. Fiquei muito feliz com a vinda dele aí. Nós temos o Juliano também, de São José dos Campos, a Suzy, o Robson também, que é recém-chegado, e o Erivelto. Glória a Deus. Glória a Deus. Então já tem uma equipe boa e abençoada aí, né? Mais pessoas sendo preparadas para poder vir para o Fase também. Tá. Eu vou direcionar as perguntas para que, né, não ficar quem vai responder. Então eu já vou direcionar. Professor Fernando, qual a importância da ação social para a igreja e para a sociedade? Para a igreja é muito importante porque é um alimento. A ação social, ela é um mandamento bíblico. Ela é um sacramento, né? Nós precisamos entender que amar ao próximo hoje, de um contexto geral, a Bíblia tem dois mandamentos muito importantes. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. E não há possibilidade de falar de amor ao próximo sem falar de ação social, né? Uma coisa está linkada à outra. Então precisamos entender que todo cristão precisa ter ação social latente no seu coração. Precisa entender que nós temos que cuidar um dos outros como unidade, como igreja. Para a sociedade, isso é muito importante porque propaga não somente a solidariedade, o
o afeto, né? Expande o amor, mas também leva a palavra de Deus. Porque entende também que através dessa atitude, através dessa solidariedade, dessa predisposição, a palavra de Deus também ali está, alimentando essa pessoa, trazendo um pouco de alento, e dessa forma ela vê o amor de Cristo em cada cristão ali agindo com solidariedade. Porque a gente via que as grandes igrejas evangélicas, né? Enfim, grandes igrejas evangélicas, pouco se falava em ação social. Dificilmente a gente olha para uma grande denominação e vê, por exemplo, quando a pessoa olha para a Igreja Habitar, a pessoa já vê o Projeto Fase, porque o Projeto Fase, ele anda junto com a igreja, porque ele é um ministério de ação social da igreja. Então a pessoa, quando se fala na Igreja Habitar, tem algum ministério de ação social? Todo mundo já vai saber, não, é o Projeto Fase. E grandes igrejas, que nem Universal, Assembleia de Deus, né? E eu não digo igrejas regionais, né? Mas assim, por exemplo, o nome da Assembleia de Deus, a gente nunca vê uma ação social, uma ação social. Tá me ouvindo? Eu acho que travou. Travou aí, pessoal? Ah, acho que os meninos travou, hein, gente? Ixi, eu acho que... Vamos ver aqui de novo. Eu acho que é a internet. Eita, nós. Vamos lá de novo, não tem problema não. Vamos lá que a gente continua de novo. Glória a Deus. Quando que eles entram, deixa eu terminar, eu acho que travaram o deles, né? Quando que eles vão arrumar a internet, eu vou falar, porque a gente não via grandes igrejas fazendo ação social, era muito raro igrejas fazendo ação social, era muito raro a gente ver grandes igrejas tendo ação social como um princípio da igreja, como um princípio de servir a Deus. E o que mudou? A pandemia, ela mudou esse cenário. Essa questão do Covid mudou. Por quê? Porque a gente vê hoje todas as igrejas se mobilizando nessa questão de ação social. A gente vê muitas igrejas que antigamente a gente não via, às vezes fazendo ação social ou coisas muito paralelas, fazendo ação social, né? E hoje, com a pandemia, nós temos visto muitas pessoas fazendo a ação social, muitas igrejas fazendo ação social. Hoje, se eu não me engano, parece que eu vi a Renascer fazendo carreata e arrecadou não sei quantas mil toneladas de alimentos para poder ajudar os necessitados. Então, o Covid, né, no meio dessa... O Covid, ele trouxe para a realidade das igrejas, ele trouxe esse conceito de realmente, né, olhou para dentro da igreja e viu que a função da igreja era ajudar as pessoas, né? Era realmente ter esse princípio de estar ajudando as pessoas, de estar contribuindo, de estar lá realmente ajudando os necessitados. Existe um texto da palavra de Deus que Jesus diz assim, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive frio e não me deste nada para me comer. Então, ou seja, esse é um princípio básico, esse é um princípio básico da igreja, realmente ter ação social, ajudar o próximo. A igreja que não ajuda o próximo, ela não é igreja. Igreja que não tem esse princípio, ela não é igreja. Amém? Conseguiram aí? Caiu a internet? Voltamos.
Erro na maneira, o senhor diz. Não, não tem problema não, isso faz parte. É que eu estava falando aqui, que para vocês entenderem, a gente via muitas pessoas, muitas igrejas que não faziam ação social. E o Covid, com essa pandemia, a gente viu as grandes igrejas agora se mobilizando nessa questão de social. Então, a ação social, nesse período, se tornou uma prioridade dentro das igrejas. E isso fez com que outras igrejas se mobilizassem para que realmente estivesse fazendo ação social, realmente estivesse ali ajudando o necessitado. Apesar disso não deveria acontecer apenas no caos, né? A ação social deveria ser uma prática do cotidiano de toda a igreja, até mesmo porque isso é bíblico, mas o caos também, né, diante dessa pandemia, trouxe essa união, né? Trouxe um pouco dessa cidadania de uma forma latente, trouxe a ação social aí como um bom projeto para as grandes igrejas. Agora você vê isso é mais comum, né? Diante agora, a galera se reuniu para fazer pequenas ajudas. Você vê entrega de comidas, entrega de kits. As pessoas estão mais solidárias, né? Acredito que no meio de uma crise sempre há um lado positivo, e o lado positivo da crise foi justamente a solidariedade acordada, né? E vivificada no coração das pessoas. Quando você fala de ação social, pode falar. O Fernando disse, quando você fala de ação social, Ministério de Ação Social, ele é um ministério de bastidores. Ele não tem tanto holoforte assim dentro da igreja. Então as pessoas elas não têm tanto interesse de querer saber qual que é a funcionalidade, missão e valor do projeto, que prega, para onde a gente leva esse projeto, quais são as necessidades básicas desse projeto. E hoje, com a pandemia, as pessoas de dentro da igreja também estão passando por situações de vulnerabilidade social. Então, a igreja ela teve que expandir, abrir os olhos para falar, não, se a gente não cuidar dos nossos também, a gente vai acabar tendo algum tipo de problema em relação a isso. Então, isso é muito importante. Até porque a gente não sabe o que essa crise ela ainda vai provocar nas nossas vidas, porque a gente vê aí muitas pessoas que perderam o emprego, muitas pessoas aí que estão passando por necessidade, por situações adversas aí, e se ele não encontra na igreja um apoio para querer que realmente esteja ajudando, ela não pode esperar. E assim, a função da igreja, a gente não pode esperar tudo do governo. A função da igreja também é ajudar o próximo. É lógico, o principal da igreja é o espiritual. O principal, o foco da igreja principal é cuidar do espiritual. Só que a necessidade, eu sempre brinquei, né? A pessoa chega com fome, eu não posso chegar nela e falar assim, você está com fome? Então eu vou orar por você e pronto. Não, ela está com fome, ela não precisa de oração, ela precisa de comida. Ela está com sede, ela não precisa de oração, ela precisa de água. Ela está com frio, eu vou orar por você. Não, ela precisa de um cobertor, ela precisa de um agasalho. Então a igreja ela tem que se movimentar nessa questão. E o que aconteceu foi que a crise chegou dentro do corpo das igrejas, né? Foi por isso que as igrejas também acordaram para essa situação. Porque antes, trabalhar com um projeto da ação social era falar do lado externo da igreja, era falar das pessoas de fora. E agora a gente percebe isso dentro da igreja, dentro do corpo. O corpo da igreja, a membresia precisando de ajuda. Porque assim, eu não sei se foi, acho que o Franz que falou, às vezes a pessoa vê um Ministério de Ação Social como uma coisa de escanteio, né? Tipo, é um ministério que menos tem importância dentro da igreja. Um dia vocês vão lá, levam um alimento não perecível e não vê isso como algo importante dentro da igreja, né? Por isso que a intenção do projeto Fase não é lógico, o início dele é como um ministério, né, de ação social dentro da igreja. Eu achei bem legal aqui, eu acho que é o ISU. É um nome tão difícil, gente. ISU, não sei o quê. Ele colocou oração mais ação. Ambos precisam andar junto, e isso é uma verdade.
né? Exato, Então, exato. o projeto Fase, ele inicia como Ministério de Ação Social, mas o sonho da nossa igreja é que o projeto Fase vira uma ONG para que realmente ele possa alcançar o maior número de pessoas, e a gente vai lutar por isso. E eu brinquei lá atrás, quando eu falei com o Francis, eu falei, a primeira conquista do projeto Fase vai ser uma Kombi bem grande, né? Uma Kombi Glória a para a gente Deus. tacar as coisas lá dentro e sair. Então, se você tem uma Kombi para doar, a gente está aceitando. E a Por gente vai favor. porque a gente quer realmente ser uma ONG para ajudar mesmo, sabe? Para que realmente as pessoas possam ajudar. Francis, amor ao próximo, como o segundo mandamento resumido, amor ao próximo é realmente ajudar o necessitado? Sim, é realmente ajudar os necessitados, é você doar o que você às vezes não tem em prol do seu próximo, porque você realmente vê que a necessidade, a necessidade dele é maior que a sua, então você pratica a empatia também dentro da ação social, do projeto Fase, de querer ir lá, acolher. Às vezes, a gente passa por diversas situações nas ruas, quem participa de movimentos de ação social, a gente sabe, a gente não vai encontrar a pessoa com o melhor odor, com a melhor roupa, enfim, ela não está receptiva, então é todo um trabalhar. E se você realmente não tiver um amor para depositar em cima dessas ações que você faz, as coisas não funcionam. Porque a Bíblia diz assim: como você diz que ama a Deus se você não ama o seu próximo, né? E qual é o nível desse amor para com o meu próximo? É amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu quero comer uma comida sadia, eu vou oferecer isso, eu não vou oferecer. Se eu não como, se eu não uso roupa rasgada, furada, então eu não vou dar para o meu próximo uma roupa rasgada, furada. Porque quando a gente fala de ação social, a pessoa. E aí eu vou falar, gente. E aí a pessoa. Hoje é o dia de trazer o alimento. Por que que o fubá sempre está na lista, Fubá e o gente? sal. O fubá e o sal. Gente do céu, o fubá e o sal, eles são danados. É que nem a nota, antigamente era a nota, na hora da oferta, a nota de R$ 1 era bem crente, né? Aí como ela deixou de existir, né, ela morreu, agora a nota mais crente da igreja é a nota de R$ 2. E a gente vê isso na hora da arrecadação. Não que você não possa dar fubá, né? Mas às vezes a gente quer entregar para o nosso próximo aquilo que a gente não queria receber, né? E aí as pessoas não têm essa questão, entendeu? Não há preocupação, né? O cuidado, como o Francis falou, a empatia é você se colocar no lugar do outro. E quando você abre o armário, você pega aquele fubá que você não está usando, ali você não está praticando a empatia. Você está apenas cumprindo o protocolo, né, de entregar um alimento. Aquilo faz você ter uma falsa sensação de que você está realmente fazendo uma ação social, né? Te dá um prêmio de consolo. E quando, na verdade, a ação social é muito mais do que isso, né? Eu comeria isso, esse alimento vai realmente trazer algo agregador para este ser humano, como indivíduo que está ali com fome, a quantidade de pessoas que moram na casa, né? E sem questionar. Quando você fala de ação social, não adianta você também ficar, por que que a pessoa está assim, mas por que que você não trabalha disso ou daquilo? A ação social, ela independe do tipo de respostas que isso seja positivo ou não para você. Até mesmo porque nós não sabemos o que levou aquela pessoa àquela situação. Na maioria das casas que nós visitamos, existem pessoas com instrução de escolaridade muito alta. São advogados, são dentistas, são professoras, são médicos, né? Psicólogos, assistentes sociais, vivendo em estado de vulnerabilidade, totalmente desprovidas de todo tipo de mantimento, de alimento, de roupa. E o que levou aquela pessoa a chegar ali, que tipo de trauma que teve, né, no casamento, na família, processos de rejeição. Então, é uma vida, uma hereditariedade muito grande que não cabe a nós questionar este momento, a não ser realmente praticar a empatia.
essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, e esse é o termo correto a ser utilizado para essas pessoas que estão, não vamos chamar de moradores ou mendigos, porque eles não gostam. Quando a gente se aproxima, e o pastor Leandro aí é prova viva disso, nós fomos fazendo uma ação social e uma pessoa nos alertou de que a gente não deveria usar estes nomes para essas pessoas. E as pessoas, elas nos dão as respostas dizendo, mas eu não sou morador de rua, eu não sou mendigo, eu estou aqui por essa e por essa situação. E isso me levou a estar aqui hoje. Então a gente tem que olhar ter esse olhar de cuidado, de compaixão, de amor, porque a gente não sabe o dia da manhã, amanhã pode ser eu, vocês que estão aí do outro lado também, vivenciando essa mesma situação que essas pessoas. Então é só a gente olhar na rua e, enfim, um passo que a gente dá ali no meio-fio, na rua, a gente vê um monte de gente. E como o Fernando falou e eu falei, pessoas instruídas, mas por situações adversas e várias situações, acabaram chegando naquela situação. A gente vê, isso é uma realidade, a gente vê realmente pessoas formadas, pessoas que tinham até uma profissão com salário bom, que estão desempregadas, perderam tudo, né? E nunca se imaginava que eles iam passar num momento a ponto de precisar de uma cesta básica. E vocês encontram muito dificuldade, já chegou o ponto assim de ter muitas famílias para te ajudar e não ter cesta suficiente? Olha, ainda isso não aconteceu. Graças a Deus, a gente tem conseguido suprir as necessidades de todas as pessoas que chegam a nós, solicitando uma cesta, algum tipo de vestimenta, as instituições que nós vamos atrás para fazer parcerias, para levantar as necessidades básicas e trabalhar as ações para eles. Graças a Deus nunca tem faltado. Essa última ação que nós fizemos, que foi a da Bompar, foi as mães refugiadas e o lar das crianças com câncer, a gente teve uma quantidade reduzida, porque nós trabalhamos em 3 ações paralelas. Então, quando a gente trabalha com mais de uma ação, a tendência é que as doações, elas tem uma redução nas doações. Mas nunca deixou de faltar e a gente conseguir atender as necessidades deles. Qual as 3 casas que vocês têm ajudado? Hoje, a última ação que nós ajudamos foi a Bompar, que é o consultório de rua, que é direcionado pelo Ricardo. Ele é um psicoterapeuta, onde ele tem uma equipe de orientadores socioeducativos, assistente social, dentista, enfermeiro. Então, eles levam o trabalho deles para as ruas e ali eles desenvolvem todo um trabalho social, algo assistencial com essas pessoas. Tanto que nós promovemos uma ação que foi a confecção dos kits, que eles fizeram a entrega dos kits de higiene pessoal. E agora, realmente foi linda, né? Assim, estava com perfeição. Nós vamos dar continuidade a essa ação, promover aí. A intenção dele é 20, mas como eu sou ambicioso, eu quero entregar 50 kits. Glória a Deus, aleluia, aí. E ainda, quando que você vai entregar? Quando você vai entregar? Eu vou entregar na próxima semana. Então, pessoal, domingo, você que for para a igreja, porque domingo, pessoal, nós temos, domingo vai ser um ato profético que nós vamos fazer a pedra fundamental no novo templo. Então, assim, você já leva, kits de higiene que vocês vão entregar, né? O que vocês precisam? Sabonete, pasta de dente, escova de dente e uma buchinha de tomar banho. Pode ser qualquer item desse. Não precisa ser exatamente os 4 itens. Não se apeguem à marca, não se apeguem a valor, tá? Tragam aquilo que tocar no coração de vocês. É uma pasta de dente pequena? Não tem problema. O pensamento tem que ser coletivo. A gente sente aqui muitas pessoas, por uma socioeducação, eu não tenho condições de dar uma cesta básica, mas não leva um item, acaba não ajudando em nada. Então, se cada um levar um item, um culto onde temos 60 membros, nós estamos falando de 60 mantimentos. Então, não importa a marca, o valor do sabonete ou a bucha, se é de qualidade maior ou inferior, isso não tem problema. Pastor, só para complementar as outras instituições, nós apoiamos também a Casa das Mães Refugiadas, que são essas pessoas que a gente viu com esse grau de instrução, de formação,
que são mães que vêm de todos os estados do Brasil e de outros países. Nós temos muito forte angolanos, venezuelanos, argentinos. Nós atendemos a casa de mulheres mesmo, que vêm com seus filhos, sofreram algum tipo de abuso na família ou por parte do esposo, enfim, ou se envolveram com algum tipo de entorpecente, as drogas, né, álcool, e aí elas são acolhidas nessa casa e passam por um processo aí de ressocialização, recolocação no mercado de trabalho, questão de documentação, escolas para os filhos. Lá próximo ao lugar tem uma escola que abriga essas crianças para poder facilitar a dinâmica para essas mães. A terceira instituição é a Casa das Crianças com Câncer. Ela fica em Hermelino Matarazzo. Eu já ajudei essa casa uma vez e é uma coisa que está muito forte comigo, esse lugar. São crianças de várias idades. Nós temos uma bebezinha lá que tem 6 meses, que está passando por um processo... É o Vida Divina? Isso, Casa de Apoio... Eu fui lá aquela vez, né, numa ação. Foi, exatamente. São crianças que têm vários tipos de patologia voltado mais para o câncer, algumas doenças degenerativas também, que acabam levando aí a óbito. E a mais novinha tem 6 meses, está passando por um processo de quimioterapia e radioterapia. Então, eles saem 5 horas da manhã e só voltam 6, 7 horas da tarde, porque ficam esse processo todo no hospital, passam por cirurgias diversas. Essas crianças vêm de outros estados, porque não tem hospital de referência para câncer e para patologias. Então, vem para São Paulo e aqui dessa casa eles direcionam para os hospitais de referência. Meu Deus. Qual é a maior necessidade dessa casa? Na verdade, é assim, é uma necessidade, a todo momento é algo diferente, porque são crianças com necessidades diferentes. Então, por exemplo, as crianças não podem comer chocolate, não podem comer carne de porco, não podem comer ovo, porque isso atrapalha muito na questão do tratamento, porque são comidas muito fortes, né, e a imunidade é baixa e tal. Então, elas precisam de leite, precisam de fralda bastante, por mais que tenho adolescentes, mas tem adolescentes que precisam usar fralda. Acamados. Exatamente. Nós precisamos de absorvente geriátrico, nós precisamos de, enfim, cotonete, algodão, Higiene pessoal, álcool, produtos em geral de higiene pessoal, roupas também, alimentos. As crianças consomem bastante frutas e legumes. Então, se tiver alguém aí que queira contribuir com frutas e legumes também, por favor, me procurem para a gente poder dar um apoio a essa casa. Porque a necessidade é sempre tem necessidade. Eles são apoiados por outros lugares, mas hoje tem, amanhã tem que repor de novo, porque são mais de 30 crianças que ficam lá naquela casa, e são 30 crianças, são os pais, às vezes os pais trazem os filhos, os irmãos. Então é uma necessidade muito grande de ajudar esse lugar. E isso até me emociona, porque o meu filho mais velho, ele tem uma situação também, onde ele tem que usar fralda. O meu filho mais velho, de 12 anos, ele teve que fazer toda a reconstrução do reto e do organismo, e quando a gente foi adotar ele, muitas pessoas não queriam adotar ele devido ao problema dele de saúde, e ele precisava de um tratamento, precisava de um aparelho para poder fazer uma fisioterapia, precisava de fralda, precisava de tratamento, precisava de acompanhamento. E quando a gente foi adotar ele, a gente acompanhou todo esse processo. Graças a Deus, ele deu condição para que a gente, né, cuidasse. E é um tratamento para uma criança. Se é cansativo para um adulto, para uma criança é pior ainda, porque ele perde a infância fazendo todos esses tratamentos. Meu filho mais velho, que tem esse problema, ele só tem um rim, rim que tem 2, sei lá. Ele tem vários problemas de saúde que ele precisa desse acompanhamento, e é muito triste pensar que tem pessoas que estão passando por isso e às vezes não tem dinheiro para comprar fralda. E assim, eles não sentem sensibilidade para fazer as necessidades. Quando vai ver, já saiu. Então, se não tem essa fralda, é algo muito assim complicado mesmo. E eu fui nessa casa, são pessoas que realmente
mães que vieram até de outros estados, porque os estados não tinham esse tratamento, e vem lá. Então isso é uma situação muito triste. Mas assim, nessa casa que eu vi, por mais que as crianças tá passando por esse tratamento, por mais que as crianças sofrem com esse tratamento, por mais que as crianças têm todas essas dificuldades, mas eles têm força para levantar um sorriso. Força que nós não temos. As crianças, elas têm a noção da situação em que elas vivem, até porque isso é muito... Eles passam isso para elas poderem entender e saber realmente o que está acontecendo, mas ali elas conseguem brincar, como o pastor falou, dar um sorriso. Às vezes tira força que, às vezes eu, você, ou quem está aí do outro lado, ou até mesmo os próprios pais não conseguem. Porque esses pais e essas mães, eles abdicam de toda a vida para cuidar do filho. Então é o dia inteiro, todos os dias, de segunda, dependendo da criança, de segunda a sábado, de segunda a domingo, de domingo a domingo, no hospital fazendo os tratamentos. Só fazendo o adendo, pastor, aquela adolescente que a gente orou lá no quarto, a Rani, ela tem uma patologia que ela é degenerativa e que leva a óbito. Nós, no dia que nós fomos fazer a entrega dos mantimentos, a gente descobriu que ela veio a óbito há mais ou menos 1 mês e meio. E ela já é o segundo filho dessa mãe que vem a óbito por essa mesma patologia. E essa mãe já tinha vindo com essa criança para essa casa, veio a óbito, daí trouxe a Rani. A Rani, até os 15 anos, ela vivia uma vida normal, como uma adolescente normal, brincava. E aí ela começou a ter a paralisia dos membros, secreção, o cérebro também, enfim, parou e tal. E aí começa todo o processo degenerativo do corpo, onde ela já não fala mais, não anda, é alimento por sonda. Então imagine a situação dessa mãe tendo 2 filhos, vindo a óbito pela mesma patologia, e ela tem outros filhos lá. Então ela pode sofrer também com esses outros filhos, ter que voltar para cá e acompanhar todo esse processo de novo. Então é algo muito dolorido para essa mãe. Então a gente tem que ter um olhar, uma atenção de amor, de empatia, de cuidado, porque eles precisam realmente. Elas ficaram muito felizes e a gente ainda está devendo uma volta, porque elas querem que a gente volte, Exato. que a gente faça uma ação diferenciada voltada para as mães, porque elas sentem essa necessidade também. É que é um trabalho muito exaustivo, né, para as mães. Elas abrem mão, lembrando que essas mães saem do seu habitat natural, saem das suas cidades, elas deixam o marido, deixam os filhos mais velhos com os avós paternos e maternos. Elas não têm Natal, não têm Ano Novo, não têm uma Páscoa. E elas vão conviver com pessoas totalmente distintas, que elas sem nenhum tipo de conhecimento, não têm nenhum tipo de parentesco. Então, são 7, 8 pessoas dentro de um quarto, né, que se torna 16, porque é a mãe e o paciente, né? Nessa casa de mulheres refugiadas, são mulheres com línguas diferentes, de outras nações, culturas diferentes. O Eduardo, que é o responsável por esse projeto, a média é de 200 refeições por dia. É uma quantidade gigantesca, né? Então, são pessoas que chegam aqui, que chegam nestes lugares totalmente desestruturadas, sem uma toalha de banho, não tem um lençol, não tem um cobertor, não falam português, né? Imagina isso agora, 200 refeições, uma casa com uma média de 80 camas, no meio da pandemia, né? Chegou pessoas lá, chegou mulheres itinerantes com Covid-19. Só que como é que você não recebe, não acolhe essa mãe, né? Então acaba acolhendo. Isso que eu acabei de pensar agora. Se tinha uma dificuldade antes, imagina agora uma criança dessa pegar um vírus desse, uma criança que já está debilitada. Pegaram o Covid. A gente teve algumas crianças lá que tiveram que ir para o hospital. No hospital. Eles fizeram até um improviso lá, tiraram a brinquedoteca e transformaram num quarto de isolamento para poder receber essas pessoas, porque ainda, falando em Brasil, ainda tem as mães refugiadas, as mães itinerantes, que elas dormem na casa, mas elas vão passar o dia e elas tentam fazer dinheiro. Então elas vão para Farol pedir, vão vender bala, vão vender panos de prato, tentar trazer algum tipo de ajuda, né?
Então, a empatia é a chave de tudo, é o amor, é o afeto. E muitas vezes nós temos essas possibilidades dentro de casa, né? Chegamos a passar 4, 6 meses sem usar aquela blusa lá no fundo do guarda-roupa, e a gente nem serve, na maioria, no meu caso, por exemplo, nem serve mais, que a idade chega, a gente acaba pegando um pouco mais de peso e não usa mais. Mas se Não é mais aquela o meu caso. não é mais, né, o seu carro. E trazendo uma outra situação também, eu e Fernando, depois que nós saímos de lá, da Casa das Mães Refugiadas, eu falei, Fê, é engraçado, né? Que nós temos a facilidade de abrir o armário e ir lá e pegar uma bolacha, por exemplo, 2 horas da manhã. Ah, eu tô com vontade de comer a bolacha, eu vou lá e pego, tomar um Danone, e às vezes a bolacha vai pro lixo porque venceu, e aí na próxima compra vai e compra aquela quantidade. Eu falei, a gente reclama tanto, né, de barriga cheia, e essas mulheres, essas crianças têm horário. Então, 10 horas da noite, acabou. Se você está com fome, se você quer comer alguma coisa, você vai ter que esperar a próxima refeição, no primeiro horário do próximo dia. Porque tem regra, não podem ficar saindo a todo momento. Enfim, tem alguns processos que têm que ser seguidos e respeitados. Então, imagine uma casa com mais de 300 pessoas, com culturas diferentes, visão, características diferentes, valores diferentes, tendo que ali socializar e assim, desentendimentos acontecem, brigas acontecem, então a todo tempo os orientadores socioeducativos têm que trabalhar esse processo também da socialização e deles trabalharem entre eles, porque eles precisam se ajudar lá também. E aí é isso que eu quero trazer, essa realidade para as pessoas que estão nos assistindo, que a gente vivencia aqui uma coisa muito, a liberdade de poder ir e vir e fazer o que a gente quer a todo momento, dinheiro a todo momento, uma boa roupa, e essas pessoas não. É tudo muito limitado, tudo muito regrado. Então, eu quero que vocês tenham essa consciência e esse olhar minucioso, com cuidado na hora de separar aquela roupa, aquele alimento, que tipo de alimento que eu vou doar, de que forma que eu vou contribuir para que isso possa se propagar para essas pessoas. Gente, eu falei, vai ser um bate-papo. A gente vai falar de ação social, vai ser um bate-papo que eu vou dar risada. Gente, mas se você soubesse como eu estou emocionado, porque eu lembro, né, assim, tudo que o meu filho já sofreu nessa questão, tudo que ele já passou, né, e antes, né, porque no abrigo não tinha todas essas questões que ele tem hoje, né. Então é muito triste ver a realidade, saber que tem crianças que estão perdendo a infância porque realmente estão passando por essas situações. Mas vamos lá, senão eu vou começar a chorar e eu não quero chorar. Entendeu? Que eu já sou um hominho grande e não quero chorar. Brincadeira. Bem Qual é a maior, grande. qual é a maior dificuldade do Projeto Fase hoje? Eu digo que o projeto Fase, ele tem que ser muito escancarado e muito escrachado. A gente tem que ter atitude de ir lá e pedir, e se a pessoa falou não, a gente vai insistir e vai pegar no pé. Somos pedintes, né? Somos pedintes. Somos pedintes do projeto Fase. Então, assim, varia muito da ação que a gente vai fazer, então a gente encontra uma certa resistência das pessoas. Ainda mais em época de pandemia, e eu estava conversando isso com o Fê, nós percebemos, as pessoas se tornaram um pouco individualistas nesse processo de doação e assistencial. Porque quando começou a pandemia, as pessoas vão ter que ir para os mercados, estocar comida, não vou ajudar ninguém porque não pode faltar dentro da minha casa. Mas aí você também estoca, a comida estraga, vai para o lixo e você não ajuda quem está fora. Então, é algo que depende muito da ação. Tem ação que é uma coisa muito fácil de se conseguir, mas tem outras ações que a gente demanda um tempo maior, a gente estende, que nem as 3 instituições que nós ajudamos, a gente passou o quê? Uns 2 meses? 2 meses. 2 meses para poder arrecadar, porque a gente chegou num determinado período do projeto, falei, Fê, não vai dar, a gente vai ter que estender para ver se a gente consegue trazer mais doações para poder entregar uma quantidade legal, né? Porque assim, eu entendo que quando a gente fala de assistência social, eu sei que se a gente entregar uma caixa de leite vai ser bem-vinda, mas eu acho que a intenção é a gente trazer a maior quantidade possível para poder atender todo mundo, né? Então, as dificuldades, como eu falei, é no dia a dia, é de acordo com os projetos.
Fê, pode complementar mais alguma coisa aí que eu tenho esquecido? Existe também, nós sentimos a dificuldade em voluntários. As pessoas ainda não se predispõem a trabalhar como voluntário da ação social. Porque o voluntário da ação social é como a gente brincou agora, é o pedinte mesmo, de falar, olha, ajuda, traz, vai lá, eu vou buscar na sua casa, né? E fazer todo esse apelo, né? A gente fica até o chato. Quando vê a nossa mensagem no WhatsApp, lá vem os dois pedindo. Porque realmente um lado da história, no meio desse caos, trouxe a empatia. O outro lado trouxe a individualidade. Trouxe essa questão um pouquinho exacerbada do egoísmo, né? Onde entra até uma questão espiritual, que é a falta de conhecimento da palavra de Deus, onde entendemos que quando cuidamos do próximo, o Senhor também cuida de nós, né? E a Bíblia também diz que nossa porção, quando vem de Deus, é recalcada, transbordante, né? Dobrada. Mas muitos ainda não têm esse entendimento e os que têm não colocam isso em prática. A ação social é praticar todos os dias, é buscar ajuda todos os dias, né? É ter essa necessidade. Alguns ministérios acabam tendo um pouco mais de evidência e aí fica um pouco mais chamativo, mais atraente para voluntários. E já o projeto Faz, que eu digo, a ação social, ela não é atrativa, porque é mão na massa, é trabalho, é ter que buscar sacola pesada, é ter que carregar caixa de leite, é ter que ver promoção em mercado. É levar xingo das pessoas. Ir na rua, e muitas vezes aquele abraço que você vai dar, a pessoa tá dias sem tomar banho, né? Tá sujo, tá sem máscara. Não pode fazer cara feia, viu, gente? Pelo amor de Deus. Exato. E tira, ação social, a gente costuma conversar, tira você da zona de conforto e te confronta, porque traz uma realidade que não faz parte do seu dia a dia. E quando o ser humano é confrontado, alguns admitem, outros recuam. Ó, que bonito, o pastor Rodrigo da CR, ele já montou a frase do projeto Fase. Habitar em Deus é transformar a vida do outro em fase de amor ao próximo na empatia. Parabéns, pastor Rodrigo, muito bonito. Às vezes você deve estar perguntando, pastor, mas e aí, como a Igreja Habitat tem visto isso? A gente colocou a ação social como uma base, é que nem a gente já falou, a ação social da Igreja Habitat não é um ministério de lado. No entanto, que o Projeto Fase foi o primeiro ministério criado dentro da igreja, né? Porque a gente tem ações que agora tudo muito novo, né? E eu parabenizo vocês e todos que participam do Projeto Fase, Suzy, que tem feito um trabalho incrível, arranjou já emprego, que ela trabalha com balcão de emprego, já arranjou emprego para muita gente, né? O Juliano, que também tem dado essa força lá de São José dos Campos. Agora os meninos de Sorocaba aqui, né, vão fazer, né, o Projeto Fase, uma ação do Projeto Fase lá na região de Sorocaba, né? E o ministério assim com pouco tempo, porque a gente tem o quê? Assim, tirando a primeira ação que a gente fez lá atrás, mas depois com o Fernando, né? Não tem nem 3, 4 meses, e você já tem 4 meses. Então, ou seja, o Projeto Fase tem 4 meses e já tem esse peso, já tem esse monte, você já tem um currículo de ações lindos, ações que já ajudou muita gente, coisas que a igreja que tem 10, 20 anos não tem esse currículo que vocês têm. Então, assim, vocês estão de parabéns, né? E o que eu falei para vocês lá atrás, eu não minto. Eu vou fazer esse Projeto Fase se tornar uma ONG. Enquanto eu for pastor da Igreja Habitat, e eu creio que se eu não for mais, os outros pastores têm essa mesma coisa, nós vamos fazer o Projeto Fase ser uma ONG e ser uma grande referência neste lugar. Por isso que a igreja vai ajudar. A igreja a igreja também é nova, né? Então a gente fica impossibilitado
porque né, a gente tem questão de aluguel, um monte de coisa que está acontecendo, mas o futuro é que uma porcentagem da arrecadação também vai para o Projeto Fase. A cantina da igreja durante os cultos vai ser Projeto Fase, porque nós queremos avançar, nós não queremos ser impossibilitado. Que nem eu falei, a gente quer ter uma Kombi não, né, gente? A gente quer ter uma Sprinter bonitona aí, para a gente poder sair fazendo, porque a gente não quer parar. Porque não adianta a gente chegar lá na igreja, levantar a mão, ai, glória a Deus, aleluia, tá tudo festa. Não! Se a gente não mostrar o amor ao próximo, se aquilo que a gente prega no altar, a gente não replicar no nosso dia a dia, a gente está mentindo. Então o projeto, então a igreja Habitar, que nem eu falei, o objetivo principal é da vida espiritual, mas se ela não tiver ação social como uma base, ela deixa de ser igreja. E graças a Deus, Deus colocou duas pessoas maravilhosas aí para estar cuidando aí, né? Uma equipe assim maravilhosa, e eu fiquei feliz, né, com a ação da Santa Ceia, que um período do culto de Santa Ceia na Igreja Habitar, tem um período que o pessoal leva, né, os alimentos, roupas, e é bonito que ontem ficou lotado também, como lá na Glete também, pessoas cesta básica fechada, nesse domingo agora levaram, e eu estou muito feliz com todos que estão ajudando. Nós queremos, né, ajudar muito mais, mas a gente depende realmente de você aí para estar nos ajudando, né? Pode falar. Eu e o Fernando, a gente conversa bastante, a gente coloca bastante figurinhas em relação a tudo. E eu digo que o Projeto Fase, ele é um sucesso, ele é o que é hoje dentro da Habitar, primeiro pela liberdade que a gente tem de passear dentro do projeto e conseguir fazer ao nosso modo aquilo que a gente acha que é mais viável pro projeto, que vai atender realmente a necessidade. Não adianta a gente abraçar uma causa que a gente não vai conseguir entregar e não vai ser com excelência. E pela fidelidade e pela confiança que a Igreja Habitar e os pastores depositaram em nós, em assumir a liderança, estar à frente do projeto e tornar esse projeto tão visível, né? Nós vemos de outros lugares que a gente tinha essas restrições. Ah, não pode isso. Ah, não faz isso. Ah, desse jeito não dá. Então a gente acabava um pouco que minando o nosso chamado, minando a ação social, e a gente não quer isso. Então essa liberdade de poder fazer ao nosso modo, claro que a gente tem que direcionar e dizer como está sendo feito, mas é isso. Filho, mas assim, filho, eu quero te dizer uma coisa. Vocês não viram nada, porque Deus nos deu uma terra agora. Deus deu uma igreja para a gente bonita, num lugar bom. E a gente, escuta o que eu estou te dizendo, já começa, não sei o que vocês vão fazer, mas nós vamos ter, agora quando a gente já terminar todo o salão, nós vamos ter projeto Ler e Escrever na igreja. A gente marca um dia da semana, projeto Ler e Escrever. Se tiver alguém, se tiver computador, a gente vai dar aula de informática lá. A gente vai usar o nosso templo para realmente ser um lugar de ação social, um lugar que a igreja ela tem que ajudar aonde a igreja está estabelecida, ela tem que ser bênção. E por isso que nós vamos usar o nosso espaço para ter projeto Ler e Escrever, projeto de informática. A ação social não vai se limitar, né? Como não já está se limitando? Porque vocês arrasam para Jesus, né? Vocês já têm balcão de emprego, mais de 7 pessoas aí, 8, sei lá, já arranjaram emprego até... Nas suas áreas, mais de 7 pessoas hoje empregadas nas suas áreas. Nas suas áreas, né? Quando alguém fala, pastor, estou desempregado, aí na hora eu já falo, manda o currículo que eu vou mandar para a Suzy lá do Projeto Fase, que ela tem feito esse... Que esse projeto do Fase de recolocação de mercado de trabalho não é uma prioridade só para os membros da Igreja Habitar, tá? Não é uma prioridade da Igreja Habitar. Isso são para todas as pessoas que precisam de ajuda, que precisam de uma folha de impressão de um currículo, um aprimoramento deste currículo.
E aí, através da Suzy, né, nossa voluntária nessa área, ela consegue fazer essa distribuição para recolocação de mercado. Lógico que não há garantias, né, sobre isso. Isso também depende da capacidade, do nível de escolaridade, do emprego que você deseja. Mas o processo de ajuda, ele é todo amparado pela igreja e não precisa ser membro habitar. Isso não é uma exclusividade. É para todas as pessoas que precisam. E nós, como o Fernando falou, a gente faz todo um processo. Então, a gente faz uma entrevista para poder entender qual é o perfil, o histórico, a necessidade. Eu tenho formação em RH, nós temos o Robson também que tem formação em RH, então a gente faz uma análise de currículo para dar melhorar o processo do currículo e ficar mais atrativo para o mercado, trazer para um novo modelo, talvez aquele modelo de currículo está um pouco mais ultrapassado. A gente dá algumas dicas de como se portar em processos seletivos para facilitar o processo de aprovação nas entrevistas. Exato. Lembrando que igreja o que é um culto? O que é uma igreja? É uma reunião de seres humanos, né? Então a Habitar, ela vai trazer todas as necessidades humanas para dentro da igreja, para que elas sejam supridas ali, né? Para que as pessoas saiam não somente alimentadas pela palavra, mas também supridas de todas as outras necessidades do dia a dia, né? Então, se você que está me assistindo estiver precisando, procura, a gente vai colocar uma plaquinha lá na porta da igreja, faz currículo gratuito, porque nós queremos que realmente não dá só o alimento, mas dá a pá, né, para ela poder estar recolocando no mercado de trabalho. Então, a Secretaria da Igreja vai fazer currículo, vai imprimir currículo para vocês, porque nós vamos fazer isso aí. Então, assim, é tudo realmente gratuito e não é, que nem o professor Fernando falou, não é uma exclusividade dos membros. Então, a gente já tem ajudado com cestas básicas pessoas pessoas que não são da igreja, né? Então, realmente, você precisa de uma cesta básica, se você precisar de alguma coisa, nós fazemos tudo isso. E tudo isso, acho que alguém perguntou se era gratuito aqui, tudo isso é gratuito. O Projeto Fase não cobra nada, nada. Tudo dentro do Projeto Fase o projeto Ler e Escrever que a gente vai fazer é gratuito, o projeto de informática vai ser gratuito, todos os projetos, porque é o que a gente disse. O futuro do Projeto Fase é virar uma ONG para que realmente um dia a gente possa ter uma casa, né? Uma casa de idosos, comprar um sítio aí para a gente fazer uma casa de idosos, mas nós vamos fazer isso. Pessoal, esse eu esqueci porque eu fiz no Instagram, mas o próximo vai ser no Facebook, porque já tenho 2 minutos para acabar o bate-papo e eu quero já resumir aqui para vocês, eu já quero que vocês falem aqui. Que pena, né, pessoal? Mas o próximo eu vou fazer no Facebook, porque o Instagram é só 1 hora e agora que o papo tá gostoso. Francis, para ajudar o Projeto Fase, a pessoa que quer ajudar com alimento, com roupa, com esses kits de higiene, como eles procuram você? Pode deixar seu telefone, dar o endereço da igreja também, para a pessoa estar indo lá levar. Gente, aqueles que querem contribuir aí com os alimentos, com doação de roupas, kit de higiene pessoal, nós temos as redes sociais da igreja, tanto Instagram quanto Facebook. Nós temos também as redes sociais do Projeto Fase, Instagram e Facebook. Pesquisa lá Projeto Fase, tanto no Instagram quanto no Facebook vocês conseguem achar. Eu estou aí nas redes sociais de todo mundo, então me procurem. Eu vou deixar meu celular, quiserem me contatar, é 11 98269 5329. Podem me procurar, eu direciono vocês também para os outros membros do projeto, para a gente trabalhar esse processo aí das necessidades básicas do dia a dia, a colocação de emprego, o acolhimento enfim, das doações diversas que vocês queiram aí, ajudar e sentir tocado no coração. Nós retiramos também no local, tá? Exato. Quem tem dificuldade de locomoção ou algum tipo de distância e precisa... Amém, gente. 30 segundos, gente. Eu vou colocar os telefones deles no link do vídeo. Você pode estar ajudando. Eu vou marcar outro bate-papo com o Projeto Fase, porque foi fantástico esse bate-papo. Te espero domingo no culto. Domingo nós vamos lançar a pedra fundamental da igreja. E se você for lá no domingo, nós vamos colocar o seu nome e colocar na pedra fundamental. Um beijo, meninos.